A Chapecoense voltou a campo para uma competição oficial essa semana, depois da tragédia, com o avião que levava a equipe profissional. Pois é, foi o time dos garotos que tem até 20 anos que disputam a Copa São Paulo de Juniores. Mas olha, foi um recomeço nada fácil. Quis o destino que este fosse o primeiro grupo de jogadores a representar a Chapecoense depois da tragédia que chocou o mundo no fim do ano passado. Jovens atletas, de no máximo 20 anos, foram os primeiros a viajar com a camisa da Chapecoense depois do maior acidente aéreo da história do esporte mundial. 71 pessoas morreram na queda do avião que levava o time principal e os diretores da Chapecoense, além de jornalistas, para a final da Copa Sul-Americana. De ônibus, os meninos foram para o interior paulista, para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição da principal categoria de base do país. Depois de 15 horas de viagem, eles chegaram a esta cidade tranquila, Porto Feliz. Um lugar cheio de natureza e paz para ser a sede de um clube que ainda luta para vencer a tristeza. César Dalpiva é diretor da Chapecoense. Ele nos recebeu esta semana para falar dos planos para as categorias que representam o futuro do clube. E disse que poderia não estar ali para contar esta história. A classificação do time da base à final do Campeonato Catarinense o tirou da viagem sem volta e deu uma nova chance a ele. Em virtude de ter o jogo em Chapecó, eu tirei meu nome da lista das pessoas que iam viajar. Talvez a gente não estaria aqui, mas eu sou franco em dizer, eu não sei porquê, eu não me vi viajando. Outros colegas da direção não tiveram o mesmo destino. E é em homenagem a eles que César se manteve firme no cargo. E apesar dele próprio ainda sentir muito tudo o que aconteceu, tenta dar força para que os meninos sigam em frente. No começo estava meio difícil, mas agora a gente não toca mais no assunto também para não prejudicar, mas o grupo está tranquilo, agora é focar aqui em São Paulo, pensar mais na competição. Por isso, o Hotel Fazenda foi perfeito para o time. Espaço para treinar e relaxar, jogar conversa fora. Pertinho dali fica o estádio da cidade, com capacidade para 5.000 torcedores e para muitas homenagens. Este canto da torcida aconteceu um pouco antes da primeira partida do time depois da tragédia. A cidade tem um representante na Copinha, o Desportivo Brasil, mas Porto Feliz se tornou a cidade da Chapecoense nesta edição da Copinha. Como aconteceu essa tragédia, né? Então a gente mais ainda virou torcer. Agora a gente tem 2 times para torcer, né? Eu sou palmeirense, mas tenho mais um time para torcer agora. Você é daqui? Sou de Boituva. De Boituva e veio pra cá pra torcer pra Chapecoense? Torcer pra Chape. Por quê? Todo mundo aprendeu a gostar da Chape, né? Cheguei o time querido do Brasil inteiro agora. Tem que apoiar, né? Tem que apoiar porque é um time que merece. Chegaram na final da Sul-Americana e destruíram um sonho, né? Foram guerreiros, então tem que apoiar. Antes da estreia, acompanhamos o nervosismo de quem queria fazer bonito e espantar as lembranças que fizeram o Brasil inteiro voltar os olhos para o primeiro jogo da Chapecoense desde o acidente. Eles entraram em campo carregando uma história recente de tristeza. E antes do apito do árbitro, os aplausos eram para motivar o time. Mas foi difícil conter a emoção naquela hora. Foi um momento bastante forte, eu percebi. Eu vi alguns meninos que estavam chorando, vi os comentários entre um e outro. Eu mesmo me emocionei, eu tentei entrar junto, caminhando porque eu vi que eu ia. Eu entrei junto e eu fiz o contorno, eu fui na frente, né? Eu não consegui controlar minhas emoções também. Com tanta emoção, à flor da pele, o time acabou perdendo na estreia. 2-0 para o Nova Iguaçu. Os meninos tentaram explicar que o resultado não foi uma consequência da exposição que o clube está tendo. A gente já é maduro o suficiente para aguentar essa pressão aí. Todo mundo jogou nosso futebol, só que o resultado não veio. A gente veio bastante concentrado para cá, a gente só quer jogar bola mesmo. Mas o técnico do time sabe que para a Chapecoense, esta não é uma copinha como as outras.
A gente trouxe para cá meninos jovens que estão sofrendo uma carga emocional muito grande, trazendo uma responsabilidade muito grande. A gente tinha consciência disso, mas assim, de certa forma, isso aí a gente vai ter que tentar trabalhar mais ainda na cabeça deles, né? Porque esse é o primeiro jogo da Chapecoense após a tragédia, né? Por isso os jogadores foram blindados nessa semana. Depois da estreia na Copinha, nenhum deles mais pôde dar entrevistas. Uma forma de preservá-los e garantir que eles fiquem focados exclusivamente na competição. Os jovens atletas reviram o jogo. Na concentração, tentaram se recuperar do abatimento gerado pela derrota na estreia. O time foi a campo de novo na quinta-feira. E aí a história foi diferente. Valeu ter jogado na defensiva fora de campo. A Chapecoense venceu o segundo jogo contra o Sampaio Corrêa por 4-2. Para garantir a classificação inédita para a segunda fase, a Chapecoense tem ainda que vencer o Desportivo Brasil hoje à tarde. Independente de passar ou não, o time de Santa Catarina deixou uma lição de amor ao esporte nesta semana. De como é importante saber se levantar depois da queda. E assim o clube segue vivo. E os torcedores do mundo inteiro ainda vão poder vibrar com a Chape. Mais importante do que tudo que pode acontecer é a vida. É a vida, é a nossa vida, é a convivência. O ambiente onde a gente vive, a gente fazer o bem. A Chapecoense se reapresentou nesta semana para iniciar a temporada de 2017. Munida de reforços, a equipe comandada pelo técnico Wagner Mancini tenta se reerguer das cinzas após a tragédia na Colômbia. Quem marcou presença na reapresentação foi o zagueiro Neto, um dos sobreviventes do acidente aéreo. Andando com o auxílio de muletas, o jogador discursou para os novos companheiros antes de iniciar a fisioterapia para retornar aos gramados. Força, Chape!